todos que participam da Quinta de Luz Digital. Esse formato tão importante nesse momento em que os trabalhos estão acontecendo virtualmente. Meu nome é Carlão Pacheco, eu sou mais um dos vários trabalhadores da Quinta de Luz e estou aqui hoje para a gente poder debater um pouco sobre alguns temas que são importantes para o nosso desenvolvimento moral e espiritual ao longo dessa jornada na nossa Terra. Mais uma vez, estamos aqui compartilhando com vocês temas que são importantes a serem refletidos e, mais do que isso, a serem praticados no nosso dia a dia. O tema de hoje nada mais é do que o trabalho que nos transforma, que me transforma, que transforma vocês, que transformam a todos nós. Quando a gente pensa em trabalho, logo de cara, vem a ideia daquilo que a gente faz todos os dias para ganhar alguma coisa em troca, em nossa sociedade, dinheiro. Mas o trabalho que transforma, ele acontece todos os dias, em vários lugares e não está restritamente ligado à questão financeira. Transformar é mudar. Trabalhar é fazer isso em nome dessa mudança. No capítulo 17, no item 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um tema bem interessante chamado os superiores e os inferiores. E lá no Evangelho tem informações muito importantes sobre exatamente qual é o lugar do trabalho enquanto transformação. Quando a gente para pensar em superior e inferior, imediatamente parece que a gente está falando de autoridade e subordinação. A gente está falando de chefe e empregado, chefe e subordinado. Mas o Evangelho vai além. O Evangelho traz para a gente reflexões sobre que lugar nós ocupamos no nosso dia a dia, seja ele enquanto autoridade, seja ele enquanto superioridade, seja ele como inferioridade. Quando o Evangelho traz essa reflexão sobre superiores e inferiores, leva-se em consideração a questão do trabalho em si, de trabalhar para alguém ou ser dono e ter alguém trabalhando para você. E isso, lá no Evangelho, tem uma clareza bem importante sobre a prática do bem, sobre a prática da autoridade e sobre a prática da submissão. Estar no lugar de autoridade, ser um superior, ser chefe, ser aquele que organiza um local, a exemplo de um trabalho, de uma empresa, não diz de um merecimento simples e puro de estar naquele local. De que ser chefe, por exemplo, ser gerente, ser alguém que chefia, não significa necessariamente que aquela pessoa está no lugar de autoridade. Isso é um tema que a gente debate fora das nossos debates religiosos, da nossa prática moral religiosa. Ser líder, por exemplo, não é ser chefe. Ser chefe não significa ser líder. A autoridade não está no cargo em que a pessoa se encontra. Mas, quando, no exemplo do Evangelho, fala-se do trabalho árduo em si, do trabalho em si, os espíritas trazem a reflexão do que é que se foi feito para se merecer onde está. A exemplo de uma chefia, de um cargo de chefia. Ser chefe não significa que você está ali para ordenar alguém. Lá no Evangelho deixa muito claro que o lugar da autoridade, o lugar do que se fala como forte e o lugar que se fala como fraco, é um lugar a ser refletido sobre o que se foi feito anteriormente, em encarnações passadas, seja na própria encarnação. O que é que foi feito para você ser ou estar naquele local? Ser forte ou ser fraco, ser superior ou ser inferior, é uma
precisa de uma constante reflexão para entendermos o porquê de estarmos naquele lugar. Quando se é superior, se é dado uma missão, se é dado um compromisso de melhorar aqueles quais estão subordinados aos superiores. Vamos dar um exemplo muito claro de um líder religioso. Ele não é um chefe, mas ele exerce uma superioridade mediante aos outros fiéis, por exemplo. E a autoridade dele, a superioridade dele, é colocada como lugar de exemplo, como lugar de guia, como lugar de transformar a si e mais do que a si aos outros. Jesus é um grande exemplo disso. Ele foi um grande líder, existem inúmeras publicações falando sobre isso. Jesus foi um grande líder e a liderança dele, a superioridade dele enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado naquele momento, foi sempre para desenvolver o lugar do outro, sempre fazer com que o outro fique num lugar melhor. Quando se é superior, ou se enxerga, ou se é visto como superior, o seu lugar não é o lugar de humilhar, não é o lugar de operar sobre o outro o seu desejo, as suas vaidades, os seus mais tenebrosos desejos sobre o outro. Não. O lugar ali é de organizar o subordinado, é de dar direito a ser ouvido pelos inferiores, pelos subordinados. É um lugar de transformação, o nosso tema de hoje. Trabalhar para transformar, ser superior para transformar. Do outro lado, o Evangelho, quando fala da inferioridade, fala do lugar de escuta, o lugar de aprendizado, de subordinação, do ouvir, do atuar, do que fazer. A inferioridade precisa ser refletida também no porquê que se está naquele lugar de inferioridade. Por que sofrimento nesse lugar de inferioridade? Por que subordinação no lugar dessa inferioridade? Então, tanto quem é superior, tanto quem é inferior, precisa refletir sobre o lugar que está e o porquê que está. Outrora, quem é inferior esteve no lugar de superior, exerceu o lugar em outro momento, em outra encarnação, como superior. E o que fez? O que fez por merecer para estar na inferioridade? Deus, aos olhos de Deus, e explicitamente na presença dele, desse ser supremo, não existe diferença entre superioridade e inferioridade. E é interessante como a gente fala disso sempre, de que aos olhos de Deus nós estamos despidos, nós não temos finanças, não importa quanto temos, mas o que fizemos. Vim para uma encarnação no lugar de inferioridade, e isso não estou falando explicitamente de cargo e função, mas está subordinado a outros, a um poder maior, inclusive ao nosso, de estar encarnados nesse planeta e sermos inferiores aos outros encarnados em outros planetas, em outros ciclos espirituais. O próprio lugar que ocupamos na Terra, mediante o olhar dos espíritos de luz, que de certa forma estamos inferiorizados no desenvolvimento moral de estudos, por exemplo, para Deus isso não importa. Importa o que fizemos, como fizemos. E é exatamente sobre isso que Deus preza para o nosso ensinamento, através do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa inferioridade e nosso sofrimento, ele tem um propósito. Qual é o propósito? Nada mais do que nos transformarmos, nos fazermos melhor. Há uma máxima no Espiritismo, é de que em cada encarnação, nós estamos sempre mais próximos de estarmos melhores do que a encarnação anterior. Ou se estagna, ou se melhora. O melhoramento é contínuo,
enquanto encarnado ou quanto desencarnado. Nos inúmeros livros existentes, no nosso lar, por exemplo, em outros livros de referência do nosso espiritismo, da nossa doutrina, quando se está desencarnado também se trabalha por merecimento, por merecer contatos, por merecer visitas, por merecermos tudo que é possível enquanto em forma de espírito. E trabalhamos para transformar também. No nosso lar, é o exemplo, em Violetas na Janela, em outros livros, o trabalho é importante para essa transformação. E essa transformação ela é contínua, ela não acontece explicitamente ou apenas quando estamos encarnados. Trabalhamos também enquanto desencarnados. E tudo isso é muito importante de ser refletido, porque o lugar do espírito, por exemplo, que a gente chama espírito superior, é o de amparar o espírito inferior, é o de fazê-lo se transformar na reflexão, é nos fazermos transformar na importância da reflexão sobre isso. Não é à toa que o Evangelho no Lar é um convite aos encarnados, aos ouvintes, aqueles que estão presentes naquele momento, mas há também um convite para aqueles que estão desencarnados e que precisam ouvir o que é dito no Evangelho. Naquele momento, as preces que são feitas. O poder da prece a gente já debateu em vários vídeos aqui. É importante pensarmos que o Evangelho, por exemplo, é um lugar de transformação, é um lugar de aprendizado. Eu não sei bem dizer quem é que aprende mais, se são aqueles que estão compartilhando daqueles conhecimentos ou aqueles que se desfrutam indiretamente daquilo com as nossas preces. Mas tudo é transformação, tudo é um trabalho para a transformação. Essa é a coisa mais importante que nesse debate de hoje que nós temos que aprender. Trabalhar para transformar é contínuo, é um exercício diário, e ele não nos coloca na obrigação de sentirmos superiores ou inferiores. Tanto quem é superior quanto quem está no lugar de inferioridade, em qualquer posição que seja ela moral, educacional, espiritual ou no seio familiar, a transformação é necessária. Precisamos continuamente fazermos trabalhos para nos transformarmos e assim transformar quem está ao nosso redor e assim evoluirmos enquanto espíritos em desenvolvimento. Espero que todos tenham gostado. Continue curtindo nossas páginas no Instagram, aqui no YouTube, nas nossas redes sociais e em breve estaremos juntos. É uma torcida que fazemos, estamos trabalhando. O nosso trabalho na Quinta Virtual é exatamente de transformação. Aprendemos muito nesse período para nos transformarmos em pessoas melhores, em trazer novos conteúdos e novas informações para vocês. Paz e luz a todos, que os espíritos de luz abençoe a todos os lares, que esse vídeo seja mais uma forma de mudança, de transformação para todos que estão assistindo. Compartilhem, divulguem, e é muito importante que estejamos juntos, a gente do lado de cá e vocês desse lado, trabalhando para a transformação. Paz e luz a todos.